boa noite, ou bom dia, ou boa tarde a você que está primeiro ao vivo comigo na noite de hoje para te trocar figurinha a respeito de constelações sistêmicas familiares com José Nivaldo Sobral, constelador, especialista em biodança, e para você também que vai assistir esse conteúdo depois gravado, seja no Instagram ou depois também que eu subo no YouTube e compartilho esse material tão importante para a nossa vida. Afinal de contas, a constelação familiar é uma prática integrativa que tem sido difundida no mundo inteiro. Boa noite a vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindos e aproveito e peço para que vocês compartilhem com seus amigos e conhecidos que vocês acreditam que possam usufruir desse conteúdo. Ayala, Maurício, Luzana, sejam muito bem-vindos. Você é você, eu sou eu. Você tem o seu destino e eu tenho o meu. São alguns conceitos das constelações familiares. Diz também, dentro da teoria, que só podemos amar quando nos sentimos como separados e diferentes, e simultaneamente como iguais, e equiparados. Boa noite. E equiparados aos demais, porque o amor é a força que une e diferencia. Enfim, o que é que de fato faz pressão sobre a nossa alma para ser reparada ou pacificada? As constelações, boa noite a todo mundo que está entrando, sejam muito bem-vindos. As constelações é uma prática que nos ajuda a compreender e muito mais do que isso, a seguir em frente. Quem não conhece ou não sabe a respeito de alguém que porventura já passou, por um quadro depressivo grave, ou teve alguém na sua família que cometeu suicídio, ou que está numa relação conflituosa por muito tempo e não consegue, e está decidido a romper, mas não consegue. Tem uma determinada situação com um filho ou uma filha extremamente complicado, passam-se anos, tenta-se de todas as formas e isso não consegue se resolver. A situação não flui, mesmo que seja o seu desejo intrínseco. Ama essa pessoa, obrigada, Rosana, e não consegue avançar. Depois que os pais morreram, poxa, vivo brigando com meus irmãos. O que está acontecendo? Deixa eu chamar aqui o nosso convidado que vai abrilhantar a nossa esse bate. São as constelações, o que de fato, de que forma ela pode nos ajudar. Só trouxe para vocês algumas questões do nosso dia a dia que a gente, enfim, recebe no nosso consultório. Deixa eu ver, ele está entrando. Obrigada, Luzana. Ele está aparecendo aqui. A gente não estou te vendo, só estou vendo aqui vocês, está aparecendo um teto. Agora, Pronto. Estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo a vendo, gente, por favor, dá um sinalzinho. Então, só estão estou me vendo? vendo Só você ouvindo. não. Acho que a câmera está. Deixa eu ver o que acontece aqui. Porque a câmera não entrou, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. E deveria. Obrigada, Glória. A gente não está vendo vocês, tá? Na verdade, está vendo alguma imagem, mas não é a sua.
Será que precisa sair e voltar? Tá? Enquanto isso, eu vou falando aqui. Você é você, eu sou eu. Para contextualizar um pouco, né? Conectando. Deixa eu trocar aqui. Inclusive, a minha internet, de repente, tem alguma coisa a ver com isso. Muito boa noite a vocês que estão entrando. Ativou o vídeo. Agora, deixa eu tocar aqui a câmera. Só Pronto. está aparecendo a minha. Eu estou Agora vendo, foi? eu tô vendo a sua mão. Eu estou vendo o Ah, é? seu. E Eu acho que é só aqui? você ajustar a câmera. Ai, Jesus. Peraí, Melhora? pronto. Isso. Afasta um pouquinho. Você está mexendo em alguma coisa, a gente está vendo. E agora? Não, você está mexendo em alguma. Isso aí preto é o quê? Melhora agora? Não, só estou vendo alguma coisa de madeira. Acho que tem que inverter aqui. Isso. Tem que inverter. Pronto, Agora. perfeito. Sim, Apareceu. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. obrigado. Boa noite a todas e todos. Estamos aqui para partilhar, né, conhecimentos, partilhar esses momentos. Que bom, Ana. Eu curti muito o seu convite, né? Uma oportunidade, né, de compartilharmos saberes. Pois é, de alguém que tem uma vivência muito grande, né, com as constelações. Eu fiz, não sei se você conseguiu ouvir um pouco do que eu comentei, né, a respeito de alguns conceitos da constelação. Você é você, eu sou eu, do quanto a amorosidade, na verdade, permite o fluir da vida. E trouxe alguns problemas que são trazidos a respeito, muitas vezes a gente tem um quadro depressivo crônico, a gente não entende, a gente tem conflitos com os nossos irmãos, e a gente não consegue resolver isso, ou tem casos, né, de às vezes de um suicídio na família, que a gente, às vezes até a gente nem sabe, mas isso influencia o nosso comportamento, o nosso destino, enfim. E alguém ouviu falar, poxa, mas vá para a constelação, você já ouviu falar de constelação, talvez a coisa clareie, mude a sua vida, enfim. Aí falou assim, poxa, eu vou falar com, né, acho que Sobral pode ser uma pessoa que nos ajude a entender esse trem. E aí, a gente começar esse bate-papo, o que de fato são as constelações sistêmicas? Que legal. Você chamou para a gente, pelo menos, entender o que é esse trem, né? Esse Porque, trem. na verdade, são linguagens, né? Linguagens, são olhares, a maneira como se olha para essa história do ser humano. E dentro desse campo das terapias, que é imenso, né? Enorme, são tantas possibilidades, e como poder olhar para isso? E de uma forma inclusiva, não, não separar aquele olhar que você foca no individual, foca no indivíduo e esquece que por trás dele existe uma realidade muito ampla, muito maior do que o que nós imaginamos. Eu quero perguntar se eu estou falando muito rápido, se eu preciso falar mais lento. Tá bem assim? O som está chegando legal para vocês? Está Pois é. chegando perfeitamente. Uhum. Geralmente, nosso olhar, né, foi treinado de uma forma distorcida, olhando só para a individualidade e esquecendo de incluir, né, os demais, achando porque eu sou eu, né, eu sou assim porque eu sou assim, e esquece de olhar de onde veio esse conhecimento. Como é que nos conhecemos? O que sabemos da nossa história? É tão estranho, né? Eu olho, às vezes, pessoas que elas não ouviram dos pais a história deles. Não falaram, né, das suas próprias histórias. Tão estranho, né? Não falaram de quem eram os seus pais,
e muito menos seus avós, ou uma geração ainda mais distante, né? Uma quarta geração, bisavós. E assim, se a gente for olhar filhos, pais, avós e bisavós, só isso são quatro gerações. Quatro tempos diferentes. Então, por que esse olhar precisa ser um olhar inclusivo? Porque nós vamos olhar não para o indivíduo, mas olhar para o sistema, que história eles estão nos trazendo. Aí uns falam assim, porque a constelação é muito mágica. Não, a constelação é uma metodologia diferente e de ordem fenomenológica. O Hellinger, que era um filósofo, né, de uma certa forma, e adorava Heidegger, né, para olhar para a vida na sua organicidade, na sua inteireza. Como é que eu posso olhar para a vida e excluir a natureza? E a natureza humana? Essa complexidade que nós somos. E se excluímos a vida ao nosso redor, dentro de nós, o que é que sobra? É uma boa pergunta. Então, vou olhar para esse indivíduo de um outro lugar, não de uma outra maneira, de um outro lugar. É eu poder tomar uma certa distância para olhar para mim. Porque às vezes eu estou tão envolvido pelo sistema que eu não me dou conta de que muitas coisas daquilo que eu digo que sou faz parte de uma herança. Eu trouxe de algum lugar algumas crenças, né? Eu me acostumei com algumas histórias e conto, né, outras histórias. Diga-se aí aquelas frases feitas que muitas vezes a gente carrega. A minha mãe falava assim, meu pai dizia isso também. São algumas metáforas, né, que temos sentido. Né? O que vai, volta. E volta mesmo. Meu filho, a vida vai lhe ensinar. E como, né? E como ela ensina. Porque está aí o aprendizado, né? Como nós estamos acolhendo a essa sabedoria do que é viver. Viver é brincadeira? Não, viver não é brincadeira, não. É sempre um lugar do aqui e agora. Não se vive nem ontem, nem depois, né? Nem no passado, nem no futuro. Mas podemos estar presos a algumas crenças, a algum lugar que trouxe muita dor e que nem a gente sabe. Está lá registrado na nossa memória. Para começo de conversa, somos animais, humanos. E para sermos um bom humano, é preciso sermos um bom animal. Antes de tudo, e o que respeitamos do animal que somos? Como nos qualificamos para reconhecer a nossa organicidade? E como nós estamos conectados? Porque eu vejo hoje, especialmente nos dias atuais, a gente muito desconectado. Desconectado de si mesmo, desconectado das pessoas que estão ao nosso redor, desconectado do mundo, desconectado da vida. Vamos olhar, né, para esse todo e incluir todos. Não é a minha vida, nossa vida. Porque uma parte de mim está no outro e uma parte dele está em mim. Em primeiro lugar, imagine aqueles que estão mais próximos de nós, né? Irmãos, pais, tios, avós, bisavós e por aí vai. É um rosário, né? Eu tenho uma frase do querido Dom Helder Câmara, que ele olha a beleza de um colar de pérolas
E ele, aí você está não pegando essa alusão do seu colar de pérolas, mas ele fala que a beleza é esse fio invisível que une, né, todas essas pérolas. Assim é a vida. É esse fio invisível que nos traspassa, né, que nos une a tudo e a todos. A beleza da vida, onde está? E assim, é diferente com os nossos queridos, né, antepassados, com as nossas famílias. Por que é sistêmico? Porque esse olhar inclui tudo e todos. É um olhar para a vida. É sistêmico porque você olha de um outro lugar. O que são sistemas? O que é uma estrela sozinha? Mas se você perguntar a constelação, aí você vai saber que ela faz parte de um todo, né? De uma constelação. E quantas constelações no céu, né? Será que a gente se vê diferente? Então, estamos falando de constelações, ou de unidades muito amplas, de coisas interligadas e que giram em torno das outras. E as nossas histórias, em como temos histórias para contar. Aquele velho momento que dizia, e minha mãe falava, tem uma história de uma tia assim, assado, ou um tio, né? E que houve lá alguma coisa que excluíram ela da família. Como se isso fosse possível. Pois é. Cada um tem o seu Cada um tem lugar. o seu lugar. É isso que a gente precisa entender, o nosso lugar na vida. O que é que nós estamos fazendo com essa única vida que nós temos? Já vi essa frase em algum momento? É isso, o que é que eu faço com minha vida? Isso faz a diferença do que eu faço. Aí vamos para as velhas histórias, né? Os traumas, por exemplo. Quem não tem? Eu desconheço. Todos nós trazemos essas histórias, histórias que às vezes foi doída, né? E histórias muito felizes. Daí a gente pode olhar para o mito, né? De Dionísio, da tragédia e da comédia. E nós ficamos presos onde? Na tragédia? Onde é que nós somos prisioneiros? Porque a nossa dor está ligada a alguma história. Ou vamos fazer uma comédia, né? Rindo do nosso próprio desespero, fazendo piada do nosso próprio desespero, mas não entendendo, porque ali teve muito aprendizado. E são tantos olhares, são tantos momentos em que, nesse lugar que às vezes a gente ocupa, né, como um condutor de saúde, né, fazer uma ponte, né, com o outro para levá-lo a algum lugar de mais vida, né, de mais alegria, de mais felicidade, nós precisamos olhar para isso com humildade. Em primeiro lugar, o que ele tem, que eu tenho. Porque sou humano, por isso somos iguais e diferentes. Essa é a beleza. Iguais e diferentes. E um não exclui o outro. Eu posso olhar para isso com respeito? É esse o lugar do terapeuta. Olhe para o seu cliente com respeito. Em primeiro lugar, se interesse. Se interesse por ele, pela história. Há a chance de ajudá-lo? Esse é algo que é muito desafiador. Tem outros que podem ajudá-lo? Ou que coisas podem ajudar? Porque esse é o nosso lugar da ajuda. O lugar do terapeuta é o lugar da ajuda. Mas é preciso conhecer as ordens da ajuda. Não é só eu querer resolver o problema do outro. O outro precisa querer. Senão, nada acontece. Sem o querer do outro, eu vou salvá-lo? Você não sabe o preço que um salvador paga na vida, né? Não ocupe esse lugar, não é um bom lugar.
quando aparecem, às vezes, pessoas para perguntar, né, se poderia constelar fulana ou cicrano, isso, aquilo. Vamos olhar para o que está sendo esse pedido. Em primeiro lugar, pertence ao sistema dessa pessoa, que você trabalha para o sistema. Olha que responsabilidade. Qual é a responsabilidade do terapeuta? Olhe para o sistema. Se essa pessoa pertence ao sistema e é algo que é justo e é importante, e você vê possível, você pode fazer uma constelação. Não há essa história de fazer algo aleatório. Tudo é linkado. E é responsável, né? Nós estamos para despertar consciência. E o nosso lugar é mudar a consciência. Se estamos conscientes do que estamos fazendo, somos responsáveis. E é importante que estejamos, né? Ou pecamos por ignorar, ou pecamos quando superestimamos ou subestimamos as coisas. Nesse sentido, o pecado. Eu não gosto muito, não, mas vamos colocar aí um pouco, né? Todos são pecadores, então assumir que a culpa faz parte da vida de todos nós e nos ajuda. Olha só. Mas quando a culpa ela é mortífera, né? Quando acaba com a gente precisa dizer para a gente, olha, eu sou culpado. Eu sou culpado. Se aquilo está me matando, assuma logo que você é culpado. E aí começa a encontrar o caminho da cura. Reconhecer nossos erros, nossas falhas, nossa humanidade, em primeiro lugar. Seres humanos, falíveis, iguais uns aos outros. Ninguém é maior, ninguém é menor. Todos iguais. Estou falando muito, Ana. Me ajude aí. Me ajude, porque senão eu solto o verbo. Eu estou deixando, a Minari está falando aqui que parou, não sei, se vocês estão, por favor, me dê um feedback. Se para vocês pararam, aqui elogiaram que você está sem barba, viva. Oh, gente, tô vivo, gente, tô vivo. Mas você trouxe questões extremamente importantes para quem não conhece a constelação, porque às vezes no processo terapêutico, na consulta, Sim. muitas vezes a gente está no eu, né? Muito no processo egóico, né? Muito no processo, né, da vítima, muito centrado, né, na gente. Na constelação, como você muito bem colocou, a gente olha todo esse sistema, né, do qual a gente pertence, justamente buscando esse olhar, né, para todo o grupo do qual a gente está incluído, e todas as pessoas que estão incluídos, né? E eu fui deixando, na verdade, você fluir. Fui soltando. Soltando. Fluindo, né? Fluindo. Apareceu aí já uns queridos aí que entraram, que alguns eu já estou reconhecendo aqui. Então, um dos primeiros procedimentos em uma constelação, está saindo claro a minha voz? Deixa eu molhar aqui. Está saindo claro. E aí é importante você falar sobre essa questão de como ela funciona, como é a frequência da constelação, sobre a questão do presencial, do virtual, né? Bom, algo que é muito comum é todos nós queremos nos livrar do que nos incomoda, né? E aí imagina que pode fazer uma constelação toda semana. Ó, dedinho. Ela tem o seu tempo de reverberação. Às vezes são semanas, meses, o ano ou mais. O que reverbera? Reverbera a cura. Aquilo precisa ser processado. Não é algo para ser visto como um paliativo. Olha a responsabilidade, e todos que são terapeutas sabem disso. Às vezes, anos, né, de trabalho. E observação. Se tem um sintoma,
tem algo muito maior por trás do sintoma. O que importa é o que está, né, escondido. Que crenças estão ali fazendo parte? Você tem um trabalho que é fazer um genealograma, olhando para o sistema como um todo, ou aquilo que nós chamamos, né, de antepassados. Ancestralidade, muito mais que isso. Relacionado, né, às nossas histórias. Como foi isso? Essa dor pode vir de muito longe. Eu sou apenas um que está reverberando ela. O Bert Helling fala do sistema como um animal inocente. Ou seja, há uma consciência familiar, ou melhor, uma alma familiar. A gente já parou para pensar? Se uma alma é pouco, imagina uma alma familiar. Uma alma que cuida de tantas almas. Olha que coisa interessante. Uma alma familiar, mas que pensa como uma criança. E ela só quer encontrar a solução. O que vai deixar as pessoas felizes. E encontrar soluções é encontrar a cura. Essa dor que foi carregada por gerações. Alguém foi perdido, né? Pode ter sido uma criança que se afogou, ou houve um acidente, uma tragédia na família, e essa criança veio a óbito. E muitas vezes, né, ela foi esquecida, porque esses pais não chegaram a realizar esse funeral, que é outra coisa. Quantas implicações estão aí? E os irmãozinhos? E esses pais? Essa dor, eles conseguiram superar? Ou eles continuam ainda olhando para esse que partiu? E esqueceu de olhar os outros filhos? São possibilidades de coisas que estão dentro desses mistérios que fazem parte do que é a história de gerações. Não lembrar dos nossos avós tem um preço, né? Nossos pais não querer falar sobre os pais dele também tem um preço. Nós não querendo falar sobre os nossos pais. Então, veja, isso vai sendo reproduzido. Significa que essa dor, esse ressentimento, essas mágoas estão sendo reproduzidas de geração por geração. E eu falo de um mal-estar que eu tenho, como se faltasse uma coisa dentro de mim. Eu não entendo porque eu tenho tudo. O problema meu não é recursos materiais. Tenho muito. Mas tem uma coisa que é um vazio que não acaba nunca. Eu nunca estou feliz comigo e não consigo parar para ver ninguém. Porque dentro do meu vazio, eu não me encontro, eu imagino que é encontrar outra pessoa, fora dele. Estou ocupado demais na minha solidão existencial. Não se pode falar da vida sem emoção, não é? A vida é emoção. A vida é respirar. Estamos respirando e na pulsação do coração, aí, tum, 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 tum. Esse coração que não vai deixar a gente separado dele. Porque se temos um coração, estamos vivos. E esse coração que nos conecta com tantos outros corações. E é um coração que pulsa com a vida. Esse coração está batendo no ritmo da vida. Então, uma das primeiras coisas que nos ajuda a nos organizar é o ritmo. Estamos no ritmo, entramos em organização. O ritmo organiza. Para que haja melodia,
para que haja poesia, para que haja beleza, não poder ver o pôr do sol e se encantar com a beleza das matizes dessas cores no céu, não poder escutar o canto dos pássaros ou as marés enchendo e esvaziando, né? Quando estávamos com a gente, estávamos presentes, aí tem aquela história, ei, onde é que você está? Volta! Então, a primeira coisa é onde eu estou. Estou comigo? Estou com o outro. Se eu não estiver comigo, se eu não me vincular, o vínculo, o primeiro vínculo é comigo mesmo. Eu preciso encontrar esse lugar dentro. E encontrar esse lugar é o do amor. E é algo que é tão falado em verso, em prosa, mas que as pessoas não conseguem entender que isso é uma coisa real. Ou você tem amor, ou você não tem. Ou você se conecta, ou não se conecta. A difícil arte de amar. Então, a cura vem justamente por esse lugar de pertencimento. Eu me pertenço, eu amo me pertencer, e a quem eu pertenço mais? Porque para encontrar o lugar do pertencimento, eu preciso encontrar a, a origem disso, ao grupo. O medo de não pertencer é algo muito sério. São o lugar, né? Quem não pertence está excluído. Então, para me incluir, eu preciso ter esse pensamento de pertencimento e incluir os queridos, as pessoas amadas. Ah, eu tenho um ressentimento, tenho uma mágoa, tenho isso, tenho aquilo. Esqueça, você não tem nada. Você só precisa pertencer. Só precisa fazer parte desse mundo que é muito amplo para a nossa curta percepção. Enxergue. É preciso ver, né? Mas é preciso ver com os olhos do coração. É bem É isso, né? Do amor cego. Desculpa, eu estava aqui lembrando do amor isso cego ao amor, mesmo. do O amor amor que não cego. ajuda, né? Esse amor cego, fantasioso, em que a gente fica imaginando coisas e que acha que ama. Um amor cego nos adoece. É, Ah, eu amo meus filhos, amo todo mundo, amo a vida. Espera aí, vamos olhar para isso com mais profundidade, porque esse amor, ele não pode ser assim, cego. O amor maduro, que te conecte, que te dê responsabilidade. Porque quem ama é extremamente comprometido. Se comprometa com esse amor. E saber desse valor, né? Desse amor a si mesmo. Esse amor incondicional. Não precisa de nenhuma condição para você se amar. E faça isso de uma forma madura. Não faça isso de uma forma cega. Diz que quem ama não vê coração, não vê defeito. Não vê... Esse é o amor cego, gente. É um amor que não enxerga. E que amor nós queremos para nossas vidas, né? Precisamos olhar com mais comprometimento. Precisamos nos comprometer. Não tem outra opção. A opção é comprometer-se. Compromisso. Ó, anelzinho no dedo. Está comprometido. Mas o cara quer escorregar, ele quer, né, ter liberdade. E essa liberdade põe a aspa, né? Porque é uma coisa cega. Se a liberdade não for a ausência de compromisso, a ausência de amor e a ausência de estar presente, né? Porque esse amor maduro
é um amor que perdura, é um amor que fica. Eu fiquei tão feliz com esses períodos em que eu passei os ajustes relacionados à saúde, especialmente porque eu me senti muito amado. Eu não tinha ideia da dimensão desse amor, da solidariedade. Tinha uma ideia, mas a dimensão disso eu pude viver nesse momento. Em uma UTI de um hospital. Na presença de pessoas que estiveram junto comigo, no amor dos cuidadores, médicos, técnicos e todos que estiveram juntos. E outras experiências que são únicas. Você não vai repetir. É, E aí é onde está, né? Às vezes não há palavras para falar desse amor. Na oração, e eu senti a presença. Não era uma coisa distante, eu estava tão afinado. O que é essa afinação, se não o amor? Era a música que tocava. Então esse é o amor que faz a diferença. E vai perdurar porque ele fica no tempo. Ele é um amor que nunca acaba. E não estou falando do amor do sagrado, do amor de Deus. é. O amor encarnado. Isso mesmo. Que é um privilégio a gente viver uma experiência dessa. Eu acho que uma vida é muito raro a gente poder viver um momento desse. Mas não é um momento qualquer de uma certeza plena. E aí eu fiquei uma semana chorando. Eu dizia, eu estou surtado. As interpretações dos terapeutas, né? Não surtei, né? Mas é justamente poder se colocar no lugar do humano, passar por isso e poder ver o que acontece nos hospitais, nas UTIs, né? O que acontece na vida das pessoas que passaram por momentos difíceis. O que acontece em um trauma, por que nós ficamos prisioneiros dele. É aí onde está a importância disso. Né? Olha para a cura. E nós somos os nossos próprios curadores. Mas isso não quer dizer que eu não precise de você. Eu preciso de você. O que me dá autocura é eu saber que eu preciso de você. E é justamente aí onde está. Endeusamos, às vezes, os terapeutas, mas são pessoas comuns, gente. São pessoas normais. Não são deuses e nem poderosos, assim, como às vezes, Deus no céu, você na terra. Não, esqueçam isso. O terapeuta é um ser humano comum como outro qualquer, só que domina uma tecnologia que está voltada para ajudar pessoas. É esse o papel dos terapeutas, ajudar pessoas. Estar nesse lugar da ajuda, mas não salvar, não subestimar as pessoas. Não achar que eles não entendem nada. Pelo contrário. Porque é no nível da compreensão de cada um que ele vai abarcar um pouco do seu conhecimento, da sua história. Que é, o convite é esse. Vamos olhar para você. Eu estou olhando para mim. Estou olhando para você. E é esse processo do olhar para nós, para o nosso sistema, ele pode ser feito
tanto Uhum. no presencial quanto no virtual, com aqueles bonequinhos que a gente vê, Uhum. né, no virtual. Exatamente. Exatamente. Gostei do que você trouxe. Me parece que tem aí já algumas perguntas, né? Mas o que é justamente isso, né? Dos bonequinhos. Os bonequinhos nos possibilita a gente ver a dinâmica dessa história que está chegando para a gente. É o que está no geneograma. Será que faz sentido? Né? O terapeuta está olhando como ele pode ver parte dessa informação que não foi dita, não foi falada, mas a partir da forma como os bonequinhos foram posicionados, pode nos dar algumas respostas. Então, esse é um ponto. Né? Esse atendimento virtual é diferente do presencial, claro. E tem efeito? Tem. Os dois têm efeito. Tanto o virtual como o presencial. Sendo que existe um tempo, né, que vai acontecendo progressivamente. E bom, vamos respeitar, né, o tempo de acompanhamento. Não vamos querer acelerar o processo. Olhar o tempo do cliente, respeitar esse tempo. Porque eu estou fazendo terapia é para você, não é para mim. Em primeiro lugar, eu respeito que é um trabalho que eu estou fazendo para você. Porque se eu estou querendo fazer o trabalho para mim, eu quero me livrar logo. Não é? Quero resultado. Não. O resultado é o cliente que vai informar. Se foi na medida do que ele precisava. E é apenas um começo. Quando eu falei do tempo da constelação, é importante esse tempo. Eles dizem assim, mas eu fui fazer um workshop de constelação, saí muito mexido e não fez mais nada. O que acontece? É que quem vai fazer uma constelação, se é um workshop, o primeiro compromisso é você tem acompanhamento, algum profissional te acompanha, que é essa recomendação dessa abordagem terapêutica. Se tem um acompanhamento, ótimo. Agora, se não tem, vamos ver uma maneira de nos encontrarmos em algum momento, ou no virtual ou no presencial, para trabalhar isso. Olhar até onde reverberou esse processo. É o mínimo de responsabilidade que nós precisamos ter, né, com aqueles que nos procuram por ajuda. Então, é muito importante olhar para os outros fundamentos terapêuticos, e são muitas as abordagens. E qual é o recurso que está disponível para as pessoas procurarem ajuda. Não é ficar solto, né? Porque fiz aquilo e resolveu. Não é assim, não. Você apenas se debruçou sobre essa janela da sua história e viu um pequeno flash. E esse pequeno flash vai te levar a perceber muito mais. Porque nesse tempo aqui vai acontecendo. Eu não sei se eu respondi o que você falou. Sim. Os dois métodos, eles são importantes, eles têm qualidade, mas e é super importante não só fazer a constelação, mas ser acompanhado por um profissional, um terapeuta, depois para poder justamente ir trabalhando esse conteúdo que foi objeto da constelação, né, sistêmica. Isso é muito importante, Sim, né? sim, sim. E eu estava aqui me lembrando de um caso, assim, que foi muito recente até, que foi via um processo virtual de uma pessoa que tinha uma queixa de não reconhecimento, né, de não ter o seu lugar, de não se sentir, né, assim, de se sentir muito perdido no mundo. E, na verdade, o que acontecia, o que tinha, né, dentro do sistema é porque na geração anterior, eu não lembro se era o avô ou era a avó, era desconhecido. Na verdade, ele nunca pertenceu ao sistema, entendeu? Então, assim, Era um excluído. era um excluído. Então, na
medida em que essa pessoa, na dinâmica da constelação, né, reconhece, ele acaba, né, com o tempo, enfim, as coisas começam a fluir primeiro nele, né? Mas assim, o quanto foi importante ele, meu Deus do céu, né? O primeiro, isso tem a ver comigo, né? Mas sim, está faltando alguém, né? Então, eu sei que existia, né? Enfim, meu avô, minha avó, mas realmente essa pessoa não existe. E até que passa por um processo não só de, poxa, existe fulano de tal, como será esse fulano? Como é que depois ele se vincula afetivamente, amorosamente a esse fulano que ele nem sabe quem é? Poxa, fulano, eu acolho você, que eu não sei fisicamente, mas você, né, eu trago você para o meu coração. Né? Então, é muito interessante essas dinâmicas e só realmente passando pelo processo da constelação, né? E vocês que estão aqui nos assistindo, que porventura nunca vivenciou, e por isso essa live está sendo tão, né, assim, tão fantástica e tão didática, que é muito importante vocês entenderem na prática como ela é fantástica, como abre, né, o nosso campo. Sim, sim. É muito conhecimento, é muito amplo essa abordagem fenomenológica, essa abordagem sistêmica. Em primeiro lugar, o pensar sistêmico é algo que é desconhecido, né, para muita gente. Né? O David Bohm fala disso, né? Fala desse universo quântico que está aí, né? Presente, mesmo que a gente não enxergue, mas há um campo quântico. Então, em primeiro lugar, quando a gente trabalha com constelação, é preciso perceber o campo. O que é esse campo? É toda essa energia que está presente nessa história. É um campo de energia. Você pode sentir? Pode, né? Dentro da capacidade de intuição, né? Percepção alterada, né? Ter, né? Essa experiência intuitiva de como aquilo está acontecendo. Você recebe a informação. Olha que coisa mais linda está no ponto de vista orgânico. O que acontece? Esse organismo, eles nos informa muita coisa. O outro que está procurando ajuda, né? O outro animal, vou dizer, da história, tem um diálogo silencioso com o nosso animal. Vocês podem até não acreditar, esse cara está pirado. Não tomei nenhuma substância. Eu estou falando de algo orgânico. Para falar de ritmo, de pulsação, para falar de melodia, de harmonia, é preciso a gente entender que há um universo vivo ao nosso redor e dentro de nós. E que está nos comunicando o tempo todo. Linguagens diferentes. São linguagens que não acessam essa coisa cortical, né, como nós conhecemos. É um outro tipo de semântica. E, naturalmente, né, não é um curso de constelação de um final de semana que vai resolver o teu lugar de terapeuta de constelação. É um curso amplo. As constelações sistêmicas, né, e aí tem o Instituto 89, em Salvador, fantástico, com meus queridos, né, Jorge Manuel e a Marise Sampaio, que trazem, né, essa formação de uma maneira muito criteriosa, muito responsável, que eu recomendo. E que eu faço parte desse grupo de terapeutas, né, do Instituto 89. Vocês podem entrar, Instituto 89, procurar, que vocês vão encontrar essas informações. Excelente. E aí, tem alguma situação, algum caso assim que foi muito marcante, assim, que você lembra assim dentro das constelações, que você possa compartilhar assim com a gente? Sim, são muitos casos. Oh. O meu
né, já que é algo muito, né, pessoal, posso compartilhar o meu. Eu venho de tribos. Minha avó, a mãe de minha mãe, foram 22 filhos. E minha mãe não ficou atrás, foram 11. Então, imagine quanta história para contar. E quantas dores e quantas marcas, né, ficaram. Então, honrar esse lugar, né, dos nossos pais, dos nossos avós ou bisavós, que nem chegou até a gente a história. Mas isso é fundamental. Então, minha mãe tinha perdido quatro crianças. E no meio dessa história, eu tive, entre mim e outros irmãos, alguns irmãos que partiram. Eu já sou sou o 10º filho desses 11. E aí eu vou conhecendo, né, muitas coisas. Eu precisava incluir esses irmãos, porque eu sentia necessidade de incluí-los, de dar um lugar para eles. Tiveram uma passagem, nasceram, viveram, foi uma passagem curta, mas eles têm um lugar no meu coração, eles fazem parte dessa tribo. E me trouxe muita paz. Saber disso me trouxe muita paz. Dar a eles esse lugar e reconhecer, né, a dor e o sofrimento de uma mãe e de um pai. Pacificar a alma. Isso, está em paz comigo. Então, tem essas histórias com os clientes? Tem. Vai aparecer tantas histórias e tantas histórias difíceis. Pois é. Atendendo adolescentes, atendendo família, atendendo pessoas, adultos, né? Várias, mulheres, homens. Né? Isso muito me honra, né? Poder contribuir com o pouco que aprendi. Então, na história da medicina, né, do ponto de vista neurobiológico, neuropsiquiátrico, os traumas, eles têm um lado, nosso cérebro, na verdade, ele de alguma forma quer nos proteger. Quando a gente, de alguma forma, fixa mais o trauma, mais as coisas, entre aspas, negativas do que as positivas, no sentido de que, poxa, se eu me lembrar que aquela situação, ela me machucou, eu vou tender, o nosso cérebro, né, de alguma forma, entende, que eu não vou me expor novamente àquela situação. Mas aí a gente tem essas práticas que nos ajudam a ressignificar. Né? Eu não preciso necessariamente ficar nesse mecanismo de defesa todo o tempo, porque quando eu vou consolidando essas memórias, isso pode, inclusive, me paralisar na vida. Né? Por isso que é importante a gente ter acesso a esses instrumentos tão eficazes e sem falar nessas questões ancestrais que hoje toda a comunidade científica já começa, inclusive, a trazer as evidências através da epigenética, que aí já é um outro papo, enfim, né? Então, quando eu tenho cenários de guerra, como foram na Europa, muitas famílias passaram fome, a geração posterior Tem uma acumulou querida aqui que peso, disse né? que caiu a live. A live está normal, Tá né? normal, a gente aqui está falando, pode ser alguma questão da internet da pessoa. Isso. E aí a gente já está Uhum. aqui, então assim, Isso que tem você trouxe é muito importante. O que muito você falou importante. sobre a epigenética, né? Sobre os conhecimentos dos aspectos neurofisiológicos, né? Sistema endócrino, né? Os aspectos que estão relacionados também com a imunidade, o sistema imunológico. Todas essas coisas estão interligadas. Não são coisas separadas, são coisas interligadas. E o trauma vai agir sobre isso? Pode baixar a imunidade, pode trazer uma somatização, aí estão as doenças psicossomáticas para falar disso. Em biodança, eu trabalho muito nessa base, né, da neuroimunologia e buscando o equilíbrio, né,
das doenças psicossomáticas, buscando encontrar cura para isso, e tem obtido muitos bons resultados. É aí onde a biodança entra com um conhecimento maravilhoso, né, de estruturação, e nós temos outros cientistas que estão estudando esse campo relacionado com a resignificação ou reconciliação afetiva. Como é que nós vamos reconciliarmos com o outro? Onde eu deixei de me amar? Por que eu fiz esse caminho? Né? O que é esse meu desafeto, gente? Porque eu preciso entender o que é esse amor. Então, eu preciso ver onde se originou o meu desafeto. Onde eu deixei de amar, de me amar. Reconciliação afetiva é tudo que nós precisamos. Tá? E como fazer isso? Como preparar isso, né, para que a gente possa nos curarmos? Pois tem métodos, tem técnicas para isso. E eu estou trabalhando em cima, e venho trabalhando, né, ao longo dessa história em cima disso. Estou aí pensando em uma estrutura de método que inclua esse pensar, sentir e agir, e especialmente transformar. Né? O método 3 alto de autocura. Eu andei viajando ao longo desse período de aprendizado. Aí diz assim, foi um período sabático, quando eu queira não, meu irmão. Foi duro. Foi um Passou, período graças a Deus. sabático de muito aprendizado, mas o que é eu me curar, né? Faz uma diferença. Eu tenho ajuda e eu preciso, né, da ajuda dos profissionais que estão voltados para a cura, o bem-estar. Mas eu preciso entender que é a partir de mim. Tudo começa em mim. A cura está em mim. Se eu não der esse passo, eu não vou chegar ao lugar que eu preciso, de paz, de equilíbrio e de amor. E nesse minuto final aqui, a gente já está chegando às 9 horas da noite. Para quem se interessar em fazer constelações ou a prática da biodança, que daí já é um outro assunto, mas as constelações, aonde encontra Sobral, né? O José Sobral, além do Instagram dele, que já está aí super tá divulgado, você faz workshop, tem os atendimentos, as pessoas aqui estão elogiando, coisa linda, obrigada, gente. A live vai ficar salva também, vou subir no YouTube, enfim. Enfim, mas é o atendimento online, né? Isso não precisa você me encontra a qualquer momento, é só agendarmos isso. É sobralbiodanza@gmail.com. O WhatsApp é o telefone 71999976297. E eu atendo aqui e atendo em Salvador. Né? Aqui eu estou atendendo em Porto Seguro. Em Salvador, eu estou atendendo na Estação do Circo. Fica ali próximo ao Iguatemi. E aí só preciso agendar. Eu vou estar em Salvador no começo do mês de junho. A partir de 2 de junho, eu já vou estar em Salvador. Mas o atendimento eu começo no dia 4 de junho, né? Que me parece que é segunda. Parece que é isso. Segunda-feira. Tá? Entrando em contato e agendando. Aqui acho que é Ian Sobral, saudades. A Rita falando, grande mestre, só gratidão. Parabéns pela iniciativa. Maurício, pela abordagem maravilhosa, obrigada. Rosiane também, uma especialista na área, parabenizando. Tatiana, muito bom ouvir Sobral, enfim. Foi uma live com muito conteúdo, muito sensível, muito abrangente. No final é como os fios, né, desse colar de pérolas, o que está invisível, no final é o amor. Então, esses fios invisíveis que nos unem, né? Por isso nós somos uma unidade com a vida. Tudo está unido. E olhar a vida como unidade
requer, né, uma mente expandida. A gente abrir a cabeça, expanda a tua consciência para perceber que nunca tivemos separados, estivemos sempre juntos. Eu, o outro e toda a vida ao meu redor e dentro de mim. Excelente, só tenho a agradecer. Joana tá Aí, parabenizando, é todo mundo parabenizando, viu, Sobral? Ana, você, né, que condução gostosa, né, leve, né, desse bate-papo. Eu me senti muito, muito honrado aqui viu, com a seu canal. A gente possa, né, nos encontrar outras vezes também. E falar E de biodança. pode ser falando de biodança, né, um Pronto, outro momento, tá bom? perfeito. Muito obrigada, gente, a vocês que estiveram aqui com a gente. Um Um beijo beijo grande, tá? Um beijo grande para vocês, um beijo no coração. Amei estarmos juntos. também. Obrigada, Rosiane, pela iniciativa e condução. Parabéns a Sobral pelas colocações e esclarecimentos. Obrigada a todo mundo. A noite de paz. Beijo. Tchau. Tchau, querida. Estou com saudade. Tchau, tchau. Tchau.